Paz e graça, amados. Graças a Deus, nós estamos então vivos em mais um dia, não é verdade? Deus então, Ele nos dá mais um dia. Deus nos dá então mais uma oportunidade. Então nós temos o dever de ser gratos a Ele. Agradecer então a Deus. Ser então gratos, simplesmente, porque Deus, Ele nos amou. Simplesmente porque Deus, então, Ele nos ama. E porque Deus, Ele é um Deus não de longe, mas um Deus de perto. Ele é um Deus, então, que está sempre ao nosso lado, à nossa frente, por baixo, por cima, aos lados. Deus, Ele permanece fiel todos os dias nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, que nós possamos então louvar a Deus e glorificar a Deus em mais um dia. Honrar então Deus com nossos lábios e através das nossas atitudes, através então das nossas obras. Que este dia então possa ser para a honra e para a glória de Deus. E que este tempo agora seja então de edificação, consolação e exortação em nome de Jesus. Amados, nós então iniciamos então um estudo da Carta dos Apóstolos no livro de Atos. E então nós estamos no capítulo 15, o qual então eu partilhei há uma semana atrás. Há uma semana e pouco atrás eu partilhei o capítulo 15 do livro de Atos. E nesse capítulo 15 nós vimos então a igreja reunida na Assembleia de Jerusalém para discutir então acerca da circuncisão, onde então os discípulos eles entenderam que não era necessário a pessoa ser circuncidada para ser salva. E então os discípulos, a Assembleia, eles decidiram então simplesmente alertar os gentios, através então de uma carta, admoestando então eles a maneira então de como viver para Deus. Vimos também no capítulo 15 o desentendimento de Paulo e Barnabé por causa de um discípulo chamado Marcos, o qual então já por uma vez tinha estado então com Paulo e com Barnabé em uma das primeiras missões deles, e o qual então abriu mão e voltou então para trás, indo então para Jerusalém. Então Barnabé achou então que esse jovem Marcos podia então acompanhar ele e Paulo. Mas vemos que Paulo rejeitou então essa ideia, porque Paulo disse então a Barnabé para que eles fossem então visitar as igrejas, para ver então como é que os irmãos estavam, para ver então como é que as igrejas que eles plantaram estavam, para ver então como é que o povo estava. Barnabé, ele achou certo, mas Barnabé, ele achava melhor levar então com eles Marcos, o discípulo Marcos. Mas então o apóstolo Paulo, ele rejeitou e então isso fez cada um ir para o seu lado. Segundo o capítulo 15, nós vimos então que Barnabé, ele foi então com Marcos para o Chipre. E o apóstolo Paulo, ele escolheu então para ir com ele então Silas. E então eles foram em direção à Síria e à Cilícia para fortalecer então as igrejas. Então hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 16 da Carta de Atos dos Apóstolos. Vamos então orar para que o Espírito Santo ele revele então a sua palavra, para que nós possamos então entender, para que nós possamos então compreender. E somente o Espírito Santo nos traz então a compreensão, somente o Espírito Santo nos traz o entendimento, somente o Espírito Santo nos traz o discernimento. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos então orar a Deus. Amado Senhor, nós queremos Te agradecer e Te glorificar por mais um dia, por mais uma oportunidade e por mais uma misericórdia do Senhor que se renova em mais um dia. Nós Te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, porque até aqui, Pai, a Tua misericórdia e a Tua graça, ela tem nos acompanhado. Deus, obrigado porque o Teu sangue derramado naquela cruz, pelo Teu sacrifício, Pai, que nos dá a oportunidade de nós podermos
nos reconciliar, ser perdoados e salvos através de Ti, através de uma fé no Teu Filho, através do nosso Senhor e Autor e Consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, agora nós precisamos ouvir a Tua Palavra. Agora nós precisamos que o Teu Espírito Santo ele venha se revelar em nós, que o Teu Espírito Santo ele venha abrir os nossos olhos, venha abrir o nosso entendimento. Espírito Santo, vem sim trazendo a revelação da Tua Palavra. Fala conosco, Espírito Santo, porque o Teu povo necessita ouvir a Tua Palavra. Nós necessitamos ser guiados. Pai, a Palavra do Senhor diz que os Teus filhos são aqueles que são guiados, são aqueles que são direcionados pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós não queremos ser guiados, nós não queremos ser direcionados pela nossa carne, pelas nossas emoções, pelo mundo, mas nós queremos ser guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo, aquele que vive em nós, aquele que habita em nós. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem revelar a Tua vontade neste dia, que o Teu nome seja glorificado neste dia e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a falar connosco hoje, que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, que o Teu reino se manifeste sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 16, ele começa então iniciando, falando então que o apóstolo Paulo e Silas, eles chegaram então a Derbe e a Listra. E por lá então estavam então, segundo a Bíblia, no capítulo 6, eles chegaram lá e estavam lá então um discípulo, um jovem então chamado Timóteo. Timóteo ele era filho de uma judeia, ou seja, de uma judia, ou seja, uma judia era uma mulher então que pertencia ao povo judeu. A Bíblia diz então que essa mulher ela era crente, ou seja, ela partilhava então da mesma fé que eles. E o pai de Timóteo, segundo a Bíblia, era então grego, mas era um homem não convertido. Provavelmente o jovem Timóteo e a sua mãe, eles se converteram ao cristianismo na primeira vez que Paulo e Barnabé foram então até a sua cidade. Na primeira vez então que Paulo e Barnabé foram até a sua cidade. E então agora, ou seja, Paulo e Barnabé já tinham ido àquela cidade. E então talvez eles tinham se convertido na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé lá. E então Paulo e Silas agora estavam então ali. Paulo então estava ali pela segunda vez, para ver então se havia crescimento ali, para saber se havia então crescimento espiritual ali no povo, para ver então como estavam então as pessoas na fé, para ver então qual o estado, a situação das pessoas. Então o apóstolo Paulo, quando chegou lá com Silas, ouviu então logo ali alguns discípulos, dando então muito bom testemunho de um jovem chamado Timóteo. O jovem Timóteo, isto significava então que o jovem Timóteo ele era um jovem reto, era um jovem íntegro, era um jovem então fiel, era um jovem então que mostrava o caráter de Cristo, a piedade, a misericórdia. As pessoas então olhavam para Timóteo e viam Cristo. Por isso então o povo dava então um bom testemunho de Timóteo. Sabem, irmãos, muitas vezes isso acontece quando a pessoa ela tem então realmente compromisso com Deus, quando a pessoa então ela vive para agradar e para glorificar a Deus. Deus ele permanece nessa pessoa. Deus então honra essa pessoa. Deus honra então essa pessoa pelo seu compromisso com Ele, pela vontade de agradar a Ele. Deus então ele se revela então nessa pessoa. E essa pessoa então, ela fica então transbordando da face e da identidade de Deus. O que faz então essa pessoa resplandecer então um brilho, um sorriso, uma paz completamente diferenciada de todos os outros. E as pessoas então olhando para essa pessoa, essas pessoas então, ela vê a diferença dessa pessoa. Elas vão ver então ali uma pessoa que serve a Deus. Diferente então daquilo que o mundo mostra. E o testemunho então dessa pessoa. E o testemunho então dessa pessoa impacta aquelas pessoas então que estão ao seu redor. Porque há então ali uma glória, porque há então ali um brilho, porque há ali então
um amor, uma alegria diferente, uma presença divina. Há então ali uma presença do Espírito Santo de Deus que leva então as pessoas, que leva então as pessoas, que leva então as pessoas a meditar, que leva então as pessoas a pensar, leva então as pessoas a uma necessidade de viver então como essa pessoa vive, de ter então essa alegria, de ter então essa paz, de servir então a esse Deus que faz então aquela pessoa ser assim, que faz então aquela pessoa ser tão diferente. Vemos então ali nesta passagem que alguns discípulos deram então o próprio testemunho, deram então o próprio testemunho de Timóteo. Nós vemos que Timóteo ele não abriu a boca. Timóteo ele não abriu a boca. Deus estava então ali honrando a fidelidade do jovem Timóteo. Deus ele até usa aquele que não é para falar então daquele que é. Quando o nosso testemunho, irmãos, é então irrepreensível, quando o nosso testemunho é irrepreensível, quando o nosso testemunho é sincero, quando o nosso testemunho é puro diante de Deus, Deus até usa as pessoas então que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas que nos veem, para falarem e testemunharem de nós. O nosso testemunho então está sendo falado, o nosso testemunho então está sendo proclamado, o nosso testemunho então está sendo proclamado. Por quê? Porque Deus usa então aquele que não é para falar então daquele que é. Como o próprio Charles Spurgeon disse, como o próprio Charles Spurgeon dizia, é necessário para nós sermos então, é necessário para nós, discípulos, sermos então como Bíblias andantes pelo mundo. É necessário então que as pessoas olhem para nós, para que as pessoas estão ao nosso redor, que as pessoas estão ao nosso redor olhem então para nós e vejam então a Bíblia em nós. Nós, irmãos, vamos ser muitas das vezes o único livro que muitas pessoas vão ler. E então, esse livro, ele precisa então ser um livro temente e irrepreensível, um livro então impactante, que vai então impactar as pessoas que estão olhando para nós, as pessoas que estão olhando então, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso então imaginar o jovem Timóteo completamente apaixonado e rendido a Jesus. Eu posso imaginar as orações fervorosas do jovem Timóteo, pedindo então a Deus que lhe usasse, pedindo então a Deus que lhe capacitasse, dizendo então a Deus que queria mais, que desejava então mais, que precisava então mais de Deus, que desejava então não a sua vontade, não a vontade do mundo, mas que desejava então a vontade de Deus, que estava então disposto a tudo, mas que ele então necessitava de uma intimidade e de uma plenitude maior para com Deus. E Deus, eu creio que Deus então ele estava ouvindo, Deus então estava preparando tudo. Os planos de Deus não podem e não são frustrados. Os planos de Deus não podem nem são frustrados. Então vamos ver que Deus estava então prestes a dar mais então ao jovem Timóteo. Deus estava prestes então a se revelar mais para aquele jovem chamado Timóteo. E o versículo 5 do capítulo 6 fala então que Paulo, diante então do testemunho daquele jovem, Paulo então quis levar Timóteo com ele, quis então que Timóteo fosse com ele. Então Paulo levou então o jovem Timóteo com ele, e segundo a Bíblia, Paulo então circuncidou Timóteo por causa então dos judeus, porque naqueles lugares havia então vários judeus que eram bastante tradicionais, e então para precaver, para salvaguardar Timóteo, porque todos conheciam então aquele jovem chamado Timóteo, todos sabiam que Timóteo, seu pai então, era grego. Deus então, ele estava então dando oportunidade, a Timóteo de andar lado a lado com Paulo, o qual, um homem que foi então o maior missionário que passou pela terra dos viventes,
o homem então que plantou mais igrejas. A personagem bíblica, o apóstolo Paulo, foi a personagem bíblica que mais se espelhou a Jesus, o qual foi então o que esteve mais perto, mais próximo e mais semelhante à vida de Jesus pela terra, ao seu sofrimento, às suas lutas. Então Deus estava então dando a oportunidade a Timóteo de aprender de perto com Paulo, de ser preparado, de ser então capacitado, de ser então treinado por Paulo, porque Deus então tinha escolhido Timóteo para uma grande obra. E então aqui era apenas o início dessa obra. Sempre será assim. Aquele que quer Deus, aquele então que quer mais de Deus, ele vai ter mais de Deus. As lutas, elas vão aumentar sim. As tribulações, elas vão aumentar sim. As dificuldades, elas vão aumentar sim. Porque à medida que nós buscamos e temos então mais de Deus, as nossas responsabilidades, o nosso dever sempre será então maior. Porque quando nós ouvimos, quando nós conhecemos, então nós não somos mais inocentes. Então é importante para nós entendermos isso e não nos condenarmos por isso, mas sim nos alegrar e nos regozijar. Amém? Paulo então levou o jovem Timóteo com ele. Era então uma nova etapa, então ali para o jovem Timóteo. O versículo 5 nos fala então que eles passavam então pelas igrejas e viam então que as igrejas estavam fortalecidas, fundamentadas na fé e que a cada dia pessoas eram acrescentadas e salvas. O versículo 6 nos fala então que eles passaram então pela Frígia e pela província da Galileia e depois então eles tensionavam anunciar a palavra da salvação na Ásia. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles foram então por 2 vezes impedidos pelo Espírito Santo de ir, de anunciar então a mensagem do Evangelho na Ásia. Tinha então ali um porquê. Havia então ali um propósito por se revelar. Paulo, ele não entendia o porquê, mas mais na frente Paulo iria entender. Assim é connosco. Quantas vezes nós somos impedidos pelo Espírito Santo de fazer algo, de falar algo, de ir então a algum lado. Queremos fazer então na força do nosso braço e o Espírito Santo, ele não nos permite. Muitas vezes então nós não entendemos porque o nosso entendimento é limitado. Só que muitas vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos perturbados por isso. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, eu aprendo aqui que o apóstolo Paulo estava em paz. Sabia então que Deus queria fazer algo, que aquilo então era a própria permissão de Deus. E Paulo então simplesmente confiou em Deus. E nós, discípulos, nós cristãos também somos chamados para confiar em Deus, mesmo não entendendo. Precisamos ser menos carnais e mais espirituais e entender e discernir tudo com olhos espirituais e não com olhos carnais. O versículo 9 vai então revelar o porquê então deles serem impedidos pelo Espírito Santo. A Bíblia fala então que o apóstolo Paulo, ele teve então uma visão de um homem que habitava então na Macedônia, o qual então chamava o apóstolo Paulo, para que então eles fossem até lá e os ajudassem. Logo Paulo entendeu tudo através do Espírito Santo, e então logo eles foram para a Macedônia, porque Paulo sabia então que o Senhor o estava então chamando para uma obra nova, para que então fosse então até a Macedônia anunciar o Evangelho. E então eles foram lá e chegaram então a Filipos, a uma cidade então da região da Macedônia, onde era então, segundo a Bíblia, uma colónia. Então eles estiveram lá alguns dias nessa cidade. Em um dia de sábado, eles foram então até perto de um rio, onde pensavam então que era um lugar de oração.
E então eles chegando ali, viram então ali umas mulheres que se reuniam então ali. E uma mulher então estava ali chamada Lídia, a qual então era uma vendedora de púrpura. Essa mulher, Lídia, ela servia a Deus. E então ela estava então de coração aberto para ouvir então o que é que o apóstolo Paulo falava, o que é que o apóstolo Paulo então estava falando. E então aquela mulher, a Bíblia fala que ela foi batizada juntamente com a sua casa, juntamente com a sua família. E então essa mulher disse então para Paulo e para os seus discípulos: se vocês veem então que eu sou fiel a Deus, então venham então até a minha casa e fiquem lá conosco por uns dias. E Paulo então e os seus concordaram e então eles ficaram então na casa de Lídia e de sua família por uns dias. Então, em outro dia, eles se dirigiam então ali para aquele lugar de oração, perto do rio. E então, naquele momento, foi até eles uma mulher que sofria. Uma mulher então que tinha um espírito maligno dentro dela de adivinhação. Uma mulher então a qual adivinhava. E então essa mulher, por causa de adivinhar as coisas, ela então estava dando grandes lucros aos seus senhores, aos seus patrões, os quais então se aproveitavam dela, da sua adivinhação. Essa mulher então, por muitos dias, ela sempre testemunhava. Essa mulher, por muitos dias, ela sempre testemunhava de Paulo e de seus discípulos, dizendo então que eles anunciavam o caminho da salvação, que eles então eram servos do Deus Altíssimo. A Bíblia revela então que essa mulher ela fez isso por muitos dias, mas certo dia o apóstolo Paulo, perturbado, o apóstolo Paulo farto de ouvir sempre a mesma coisa, ele voltou-se para aquela mulher e disse então para aquele espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E nessa mesma hora, aquele espírito saiu dela. Esse tipo de espíritos malignos é o que mais tem em nossos dias. Espíritos de adivinhação, onde as pessoas elas são completamente instruídas então pelo mal, alimentando então mentiras e caindo então cada vez mais para um abismo. Hoje, para as pessoas, o mais fácil é elas irem então procurar, irem então ao tarô, às bruxas, às curandeiras, procurando então as pessoas que leem as mãos, assim como a Maia, assim como essas mulheres que mexem então com cartas, como a magia negra. Então, essas pessoas, elas estão completamente possessas por espíritos malignos, por espíritos adivinhadores, que não têm então nada a ver com Deus. Nós vemos então que esta mulher, ela tinha um espírito de adivinhação e os seus patrões lucravam então com ela, porque então esta mulher ela adivinhava as coisas e então era lucro, era então comércio. No entanto, não tinha nada de bom naquilo. E Paulo repreendeu aquela mulher, Paulo repreendeu então aquele espírito, o qual saiu então daquela mulher, e aquela mulher naquele momento foi livre. Cuidado então com o que você tem feito. Cuidado então com o que onde você tem ido. Cuidado então com o que você está procurando. Tudo isso atrai as forças das trevas. Quando você vai então a um sítio desses, você está dando legalidade ao mundo espiritual, a espíritos malignos, onde eles veem então sobre a sua vida, sobre a vida de pessoas, sufocando-as, matando-as, aprisionando elas completamente. E nada disto tem a ver com Deus. Eles podem até, essas mulheres, essas pessoas podem até falar de Deus, mas nada tem a ver com Deus. E as consequências, elas são drásticas. Elas levam as pessoas à morte. Se não forem libertas por Deus, Satanás vai entrar e vai destruir os espíritos malignos, vão destruir completamente a pessoa. Isto é uma realidade dos nossos dias atuais.
Então, os chefes daquela mulher, a qual tinha então um espírito de adivinhação, o qual através dela eles estavam então enriquecendo, eles estavam então lucrando, vendo então que aquela mulher então, aquele espírito tinha saído dela, vendo então que aquela mulher já não servia para eles, vendo então que o seu comércio estava então perdido, porque então era aquela mulher, era então aquele espírito de adivinhação que trazia então lucro para eles. Então eles fizeram então que Paulo e Silas fossem presos por isso. E então Paulo e Silas eles foram então levados para a praça, à presença então dos magistrados naquela cidade. E então apresentaram Paulo e Silas, sendo judeus, e disseram então que eles estavam então perturbando aquela cidade, dizendo então que eles estavam pregando costumes que não é lícito para eles receber nem praticar, porque eles eram então cidadãos romanos. E então aquela multidão revoltada queria então justiça para com Paulo e para com Silas. E então mandaram então despir então as roupas de Paulo e Silas, e então eles foram açoitados. Então Paulo e Silas foram então açoitados e lançados na prisão. Colocaram então um carcereiro guardando então Paulo e Silas, ou seja, colocaram então um carcereiro para cuidar deles em segurança. E então esse homem, o qual os prendeu, e de noite, já de madrugada, à meia-noite, segundo a Bíblia, Paulo e Silas, eles estavam lá então presos, eles se alegravam e oravam então, orando e cantando para Deus. E então outros presos ouviam então Paulo e Silas cantando e orando a Deus. Então o versículo 26, no capítulo 16, nos fala então que de repente houve então um grande terremoto naquele lugar. Um terremoto tão grande e forte que os alicerces daquela prisão se moveram e todas as portas foram abertas. Os grilhões, os ferros, as correntes se partiram. A Bíblia nos dá então a entender que o carcereiro naquele momento estava então dormindo. E diante daquele terremoto, então o carcereiro acordou e viu então aquela prisão toda aberta. E então, puxando logo a sua espada, ele quis se matar. Porque naquela altura era assim. Se os presos fugissem, o carcereiro era o culpado e teria então que pagar com a sua vida, teria então que morrer. E então, naquele momento, aquele carcereiro temeu o pior, porque viu então as cadeias todas abertas, pensando então que os presos tinham fugido. E então, ele pensando o pior, então ele quis então se castigar, ele quis então se matar. Mas Paulo, um líder nato, que com certeza convenceu a nenhum preso a fugir. Paulo, então, o apóstolo Paulo, naquela mesma hora, quando então aquele carcereiro puxou a espada para se matar, Paulo, então, vendo aquele carcereiro tentando se matar, Paulo gritou e disse: "Não te faças mal nenhum, pois de todos nós estamos aqui." E o carcereiro ficou completamente grato a Paulo por eles não terem fugido, e então o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas. E então aquele homem estava então ali com o coração aberto completamente para o Evangelho, por causa então daquilo que os seus olhos viram. Dois homens, então Paulo e Silas, que tiveram então a oportunidade de fugir, mas eles não fugiram e eles se manteram ali. E então aquele homem, aquele carcereiro, ele se rendeu e disse: "Digam o que é necessário para que eu me salve." E então Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então Paulo e Silas naquela noite pregaram então a palavra do Senhor a todos que estavam então naquela casa. E então o carcereiro foi batizado. O carcereiro então levou Paulo e Silas à sua casa, para que Paulo e Silas então pudessem anunciar o Evangelho. E então, naquela mesma noite, o carcereiro foi batizado e a sua casa também. Então depois disso, eles juntos comeram e havia então grande alegria. Então a pergunta é para mim e para si, para todos nós:
O que é que nós faríamos do lugar de Paulo e de Silas? Será que nós tínhamos fugido da cadeia? Ou será que nós tínhamos confiado em Deus? Eles decidiram confiar em Deus. Eles decidiram ser fiéis a Deus. Eles decidiram ser retos a Deus. E nós? O que é que nós faríamos? Então, pela manhã, mandaram então avisar Paulo e Silas que os magistrados mandaram então que eles fossem então soltos, para que então eles saíssem e fossem então embora em paz. Mas Paulo, ele não aceitou. Paulo então respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e nós, sendo cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora nos soltam assim? Digam então aos magistrados para virem então aqui e para que eles nos tirem então para fora. E então os guardas foram e disseram tudo aos magistrados, precisamente as mesmas palavras de Paulo. E então os magistrados, eles temeram, eles tiveram medo, porque ouviram então que Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos. Porque os magistrados, eles não podiam então ter feito aquilo, não era lícito, ainda mais eles sendo romanos. E então os magistrados, eles próprios foram então até Paulo e Silas e lhes pediram desculpas. E então rogaram a Paulo e Silas para que então eles saíssem da cidade deles. Tendo então Paulo e Silas saindo da prisão, eles entraram então na casa daquela mulher Lídia, daquela discípula, e que foi então alcançada ela e a sua família, a qual foi batizada ela e a sua família. Chegando então à casa de Lídia, vendo então os irmãos, os confortaram e então se despediram e então partiram. A minha pergunta é para nós: o que é que nós tínhamos então feito do lugar de Paulo e de Silas, que foram então presos injustamente, mas que mesmo assim eles estavam então lá cantando louvores a Deus e orando, sendo então gratos a Deus. E depois, diante daquele terremoto, eles poderiam então ter fugido, mas eles permaneceram no mesmo sítio. Eles amaram o guarda, eles serviram o guarda e ainda anunciaram a palavra de Deus, a palavra de salvação, onde então aquele carcereiro e a sua casa foram alcançados, salvos e batizados. E a pergunta é para nós: e nós? O que faríamos? Será que nós iríamos proceder da mesma forma? Que cada um de nós possa se autoavaliar, se examinar, e que cada um de nós possa meditar nisso. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Então, para o próximo fim de semana, eu estarei então partilhando o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Se Deus quiser e se Deus permitir. Então, Deus abençoe a todos. Que Deus possa abençoar esta semana. Que seja então uma semana na presença de Deus, que seja então uma semana de marcas, de experiências, que seja uma semana então onde nós vamos nos humilhar, onde nós vamos nos render, onde nós vamos então buscar a face de Deus, onde nós vamos nos converter a cada dia mais, amar a cada dia mais, buscar a Deus a cada dia mais, em nome de Jesus. Fiquem em paz.